I must make amends. Work hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes E com essa bela música de Mercedes-Benz, a gente começa nosso podcast de hoje. Eu sou Adriano Meirelles. E eu sou Alexandre do Agenda BSB e hoje teremos um bate-papo aqui, né, Adriano? Super legal, com mulheres empoderadas aqui para bater um papo sobre empreendedorismo, sobre música também, não é? Legal. E eu vou te dizer uma coisa. Eu vou fazer logo um recorte bem tranquilo sobre isso. Eu sempre vim todo largado para esse podcast. Ele vem todo bonito. Eu falei assim, hoje eu vou botar um colete, um perfume, porque é a primeira vez que a gente recebe duas maravilhosas e empoderadas mulheres. Muito E obrigada. acabando que a gente veio De uniforme, de uniforme. Pois é, vocês vão cantar onde então, né? A gente Pois está é. com Ju Dória e Mari, Muito obrigada. cantora das Mari cantoras, Coelho. das cantoras. Quem Mari me dera. Aliás, um salve para todas as cantoras e toda essa cena bonita de Coelho. Brasília. Que lindo. É um prazer receber vocês aqui. Nós somos o podcast Som Encerrado. A gente fala, como o Alexandre já falou, né, sobre empreendedorismo, sobre música, sobre o cerrado, Coisa sobre boa. as coisas boas. Sim. E a gente queria começar com você, Ju. Conta um pouquinho da sua história. O que você está fazendo por aqui em Brasília? Uma baiana arretada, forasteira, Forasteira. que chegou aqui no Cerrado. Primeiro, eu queria agradecer o convite, fico muito lisonjeada pelo prestígio. Então, eu sou uma baiana quase brasiliense, né? Primeira vez que eu morei aqui, eu tinha 2 anos de idade. Meu pai veio para cá com coisa de outdoor, né? Que veio implantar aqui na época. E ficamos aqui 2 anos. Então, com 4 anos, eu voltei para Salvador. E aos 32... 2000 não vou fazer essa conta toda não, tá? Não Deixa precisa. a conta pra outro lugar. Então foi Vou passar o recente, pé. recente. Aí, Recentemente. A gente retornou com a família, né? Quer dizer, nem era família, era o Gabriel. E eu já tinha a sementinha, mas não sabia que estava grávida. A gente veio para cá para um projeto de uma agência que eu trabalhei. E acabamos ficando, criando laço, família, empresa, Amigos, raízes. raízes. Hoje eu tenho mais tempo, né, de adulto em Brasília do que em Salvador. Que legal. Hoje está bem dividido. Que coisa boa. Isso é bom demais. Muito bom. E aí Brasília também, né, adolescência, quem é que não escutou as músicas que foram saindo daqui, né? O Legião Urbana, Sim. o Capital que não Eu era sou daqui, mas que nascido ficava aqui. aqui. Sim. Alexandre Então, nascido tudo aqui? que eu curtia. Eu sou nascido aqui. Você que não é, Brasília chama, é místico mesmo, chama a gente para vir para cá. Você acha isso? Eu nunca pensei sobre isso. Sim. Brasília, na verdade, existem muitas lendas, né? Acerca, inclusive, de Juscelino, com todo aquele misticismo que ele tinha na implementação daqui e tal. Mas eu vim mesmo por uma proposta de trabalho que deu errado, mas, na verdade, deu certo, porque as coisas de Deus são assim, né? A gente pensa Sim. que deu errado e, no fundo, aquilo ali estava nascendo a QI Agência e uma nova história, Sim. né? Onde eu deixei de ser CLT para ser empreendedora. Entendeu? Legal demais. Legal. Legal. Coragem, né? É. Exige muita Com coragem. certeza. Não é mentira, não. Certeza. Ó. Não é mentira, não. A vida do empreendedor é desafiadora. Nós sabemos. E por isso que eu falei da coragem, Sim. porque é uma mudança, né? Igual existem casos aí de amigos que eu conheço que tem uma hora que não aguenta ter dupla jornada, né? Sim. E opta pela música. Eu conheço amigos que eram concursados. Aí eu falei, meu Deus, que coragem, né? Largar algo ali do certo, vamos dizer assim, né? Por algo que não é tão certo. Mas a pessoa, quando ela tem essa vocação, acaba o que é duvidoso pra gente virando o certo, né? O desafio acaba... né? Exatamente. Hoje vive Sobrepor. disso, tem família com a renda da música e
tem a qualidade de vida e a felicidade, porque ele sempre quis ser músico, É né? lindo isso. Eu acho que isso é mais um chamamento, né? Ele se deixou guiar, eu não sei exatamente quem é, mas se deixou guiar por esse chamamento. E esse E música chamamento? é isso, música é missão. Hoje não tá É. nem no Brasil, inclusive. Ah, bom, que bom. Eu tive uma banda no Também, né? passado com ele, Sim. era nosso contrabaixista, ele foi estudar Legal. música na Bélgica. Olha. Ficou, ficou. não voltou. Nunca mais voltou. Mas ele volta a Brasília. chama. Não, volta assim, pra ver a família, né? Sim. E tal, Maria, mas- esse chamamento, como é que veio? Fala um pouquinho de você, um pouquinho desse assim, começo, dessa história. a gente está falando aqui de empreendimento e eu estou numa fase realmente também empreendedora da minha vida. Vocês vão saber por quê, mas vamos aos fatos primeiros. Sim. Bom, a arte me chama desde os 4 anos de idade. Com 4 anos eu comecei a fazer balé, fui bailarina por 10 anos e foi o primeiro contato que eu tive com música. Então eu fiz muito balé clássico, balé contemporâneo, dancei dos meus 4 aos 14 e com 14 anos, 15 por aí, fiz minha primeira aula de música, fazia violão. E aí eu fiz uma aula de canto coral e o raio caiu na minha cabeça. Aí eu falei, gente, eu quero fazer isso pra minha vida, eu não quero mais fazer outra coisa. E eu sempre fiquei nesse embate, porque esse negócio do chamamento é muito forte. Porque a gente que tem esse lance da missão, e gente, eu não tô romantizando não, tá? Realmente é isso. Não. Quem curte música, seja você uma pessoa que vive integralmente, subsiste de música, ou uma pessoa que se relaciona com a música de outras formas, e isso não deslegitima ninguém em relação a nada. Sem dúvida. Todo mundo é músico, todo mundo é artista. A gente percebe que a gente sabe muito bem o que a gente quer. Só que eu sou de uma época em que, infelizmente, o músico era muito mais visto como você é músico e faz mais o quê, entende? Sim. A gente não tinha uma legitimação muito bacana. Então, eu me lembro que eu falava assim, gente, eu preciso arranjar alguma coisa mais burocrática para fazer. Eu tentei várias coisas, mas a música, eu sempre caía para música. Dentro da função, podia ser alguma com RH. Ah, alguém vai cantar, vai fazer a festinha, não sei o quê. Era sempre eu. Uma coisa que chama, não tem jeito. Você acha que isso mudou hoje? E que tanto que mudou? Você é músico ou você tem outro emprego? Isso mudou? Como tá isso hoje? Eu acho que o mercado da música, ele sempre foi difícil. Hoje não está diferente. E com todos os desafios da tecnologia e tudo, IA e essas coisas todas que estão vindo, todas as legislações e marcos que precisam ser feitos com relação a isso. Mas o mercado nunca foi fácil. Eu acho que nada nunca é fácil. Nada. Então, a gente está falando aqui de empreendedorismo. Meus pais são empreendedores desde sempre, em uma terra em que as pessoas têm uma cultura um pouco diferente. Aqui, a iniciativa do serviço público é uma oferta muito maior, né? Sim. E assim, cada função tem seu É a desafio. tendência natural da região. né? Exato, é da região. E a minha mãe veio abrir um ateliê de sapato e viveu 25 anos com esse ateliê aqui. Formou a gente, formou as nossas bases e graças a Deus, se a gente tem alguma condição hoje é por causa disso. Ela aposentou na pandemia, porque já estava na hora e também porque foi difícil de Como é que é o nome da sua mãe? conseguir. O nome da minha mãe é Marlene e do meu pai é Antônio. Eles tinham um ateliê que levava o meu nome e o nome do meu irmão. Onde era? Era em Taguatinga, na QI, Que legal. no setor de Legal. indústria de Taguatinga. E foram 25 anos fazendo sapato para bebês. Você falou que você chegou Aham. aqui com uma sementinha, não sabia que É. tava. Deve ter usado lá um sapatinho, né? Sapatinho. Quem Ah, sabe? com Mas a gente certeza. vendeu para o Brasil inteiro, Que assim, legal, na cara. época. E eu trabalhava muito com os meus pais. Porque eu falava assim, gente, eu preciso me enfiar em alguma coisa. Trabalhando, cantando. Cantando e trabalhando e cantando. Mas chegou uma hora, que foi justamente esse momento que eu tô vivendo agora, que o chamamento foi muito forte. Aí eu falei, gente, agora eu tenho alguma condição, porque foram muitos anos, assim, juntando mesmo, de pequenas quantidades, enfim. Eu falei, agora eu tô com alguma condição, alguma estrutura, agora eu vou empreender musicalmente. E foi quando a Quinta Essência, que tem uma banda de 20 anos, né? Pra você que não conhece, nós temos uma banda chamada Quinta Essência, da qual eu faço parte. Sou um dos membros fundadores, eu e meu esposo, Eduardo. E você pode mandar o salve pro Eduardo e para quem você quiser da Exatamente. banda. Ou eu mando um salve pra banda inteira, mando um salve pro núcleo de criação da banda, mando um salve pra toda a cena, sinceramente, pra toda a cena de Brasília, porque depois que eu passei a empreender musicalmente, eu vi a importância que é a gente, todo mundo segurar na mão do outro e todo mundo junto, na medida do possível. Porque
se a gente quer transformar o mercado ou a cena, começando pelo que está mais próximo da gente, a gente precisa ir junto, não dá para ir muito separado, assim, não, porque a gente não tem força quando vai só um, a gente tem mais força Exatamente. quando vai em grupo. Então, eu tive essa coisa, eu falei, cara, agora eu vou fazer meu trabalho autoral. E a gente começou a fazer esse trabalho autoral, nós lançamos um EP recentemente, que foi um trabalho que foi bem no peito e na raça mesmo. E agora a gente está num outro processo, que agora a gente vai lançar um disco mesmo. E eu tô super feliz, porque é um empreendimento E a mesmo. gente vai falar desse disco, desse Sim. EP já já, porque quando eu mandei o currículo dessa moça aqui, da Ju, pro Alexandre, ele falou, rapaz, e ele tem algumas... Perguntinhas, né? As Ele graduações, falou- algumas curiosidades, né? As muitas, né? graduações ali que não são poucas. Pois é. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou híbrida. Nossa. E esse é o futuro. Esse é Eu o queria futuro. mandar um salve pra quem? Pra Danile. Pra ela. É. E pro um cara que tá com a gente aqui, que ele tá bem ali, ó. Ah, amor de my life. É. Amor de My Life, eu adorei. Gabriel Vou Dória. falar. Gabriel Dória, que é o esposo da Ju. É, Que eles juntos têm muitos projetos legais, inclusive o Muito. Motopark, que vai acontecer mês que Sim. vem. Isso. sim. Ele sempre tá conosco, um salve pra você. Tá ali quietinho, hoje é a vez dela, viu? Só dela. Só dela. Então, aproveitando o salve para os meus filhos, nossos filhos, Miguel, Safira e Lucas. Beijo da mãe. E os projetos, como estão? Então, eu queria só fazer um adendo quando ele perguntou a Alissa com relação. Um dos dois perguntou para ela se hoje está diferente. Um amigo meu, compositor, Jorge Papapá, ele tem uma música que eu não vou cantar porque eu acho que danço melhor do que o que eu canto. Adorei. Mas falava assim: eu não tinha gosto para nada, tudo para mim era absurdo. Apesar da minha voz, eu era mudo, se não tivesse você. E eu lembro que meu pai sempre falava, é porque é maior, né? Até chegar nessa parte. Eu lembro que meu pai sempre falava, música não dá camisa para ninguém. Mas eu resolvi trilhar por essa estrada bem. Se não fosse, ó Deus, a música, eu não seria ninguém. Nossa, que lindo. Nossa, que Muito legal. bacana. Ele tem muitas coisas assim que falava, que eu acho que é realmente dessa luta do artista, né? Que vem desde sempre, cada um correspondendo a seu tempo, né? E a Sim. tecnologia e tal. Acho que quando surgiu a televisão, comendo rádio ali, já foi uma luta, depois veio o CD, que tirou o vinil, e aí vai indo, né? E aí você falou da IA, e é assim, então, gente como eu que não canta, deve cantar muito bem com a IA. Na realidade, hoje, assim, o autotune, né? Ou, enfim, as ferramentas que se utilizam para afinar vozes, né? De maneira externa, não a pessoa, mas a própria ferramenta. Ela é usada há muito tempo. A Cher, se eu não me engano, foi uma das cantoras que endossou isso. Disse, poxa, eu gostei mais da minha voz com esse negócio aí. E assim, ok, isso não há problema algum. Mas, assim, eu acho que existe um limite também, sabe? Essa coisa da O ponderação. orgânico é feito. Exato. O coração. Exato. Eu acho que você pode até desafinar. E pode. E Não, quem todo não mundo. desafina, Exato, né? nós somos humanos. Ninguém é uma Aretha Franklin que não vai. Mas mesmo ela desafina. ela endossava isso. Mas assim, se você faz com amor, com coração, todo mundo aqui é músico. Às vezes que a gente tá fazendo um som, mas eu não vou aí não, porque eu vou desafinar. Eu falei, vem só com amor. Sim. Vem só com amor, né? E é esse amor que eu percebo que você coloca lá nos seus... Por exemplo, né? Eu não te vi nos outros projetos que eu gostaria que você falasse. Mas, por exemplo, no Motopark você trabalha com o recrutamento, né? De pessoas e tal, para trabalhar lá também. E trabalha nessa parte de direção, coordenação. Isso é legal, trabalhar com gente para isso, para esses projetos? Olha só, eu trabalho com gente desde que eu me entendo por gente. Meu pai tinha uma oficina e eu lembro que uma vez ele fez assim, eu tinha 13 anos, aí ele falou, você vai trabalhar comigo. E eu ia ficar de recepcionista, porque a recepcionista tinha deixado ele na mão. E aí eu fiquei ali um tempo. Era muita gente, porque não era só atendimento cliente, tinha uma equipe inteira ali, que era uma oficina grande lá em Salvador. E aí depois passou um tempo, não trabalhei mais com ele, depois eu fui e vinha, sempre quebrando o galho quando faltava ali uma secretária. Aí eu fui trabalhar em shopping escondido
porque meus pais não queriam que fosse trabalhar assim, né? Ah, fazer faculdade, isso e aquilo. E eu tinha passado para a faculdade de História, mas perdi a matrícula, porque eu tinha me picado para Porto Seguro. Eu falei, não, entendeu? Ia voltar numa data, não voltei, e, enfim, não importa. Acabei depois fazendo Educação Física no semestre seguinte na Católica. E aí, eu fiquei trabalhando com o público. Aí, fui trabalhar na academia e Tomás, se tiver a oportunidade de ver, um beijo, Tomás Batista. Ele era o maior promotor de Salvador na época e ele fez a lavagem de Ondina. Sim. E foi quando eu entrei nessa coisa de produção de eventos, né? Na época, a gente teve também o desfile da Elite Models do Brasil e ganhou a baiana, que acabou ganhando no nacional daquela época, acho que foi 94. Aí ela engravidou, perdeu o contrato e a segunda colocada desse Elite Models, que foi a Gisele Bündchen, herdou os contratos e a gente conhece a história. Então, ali eu tive a oportunidade de ter aproximação com eventos, gente também. Aí saí, fui fazer faculdade depois de turismo. Aí, muita gente. Aí fiz depois administração. Aí eu peguei toda a minha bagagem de turismo, fiz uma especialização em hotelaria, entendi que eu não queria trabalhar com aquilo, aí fiz a pós-graduação em recursos humanos. Aí já trabalhava ali na área de trade marketing, com a Nestlé, Unilever, e coisas assim. Enfim, aí fui indo, acabei entrando para a agência para fazer a parte de coordenação de pessoas ali, aí trabalhei com a Ambev, aí fui vindo, aí fui diretora numa agência, depois eu virei sócia minoritária, e aí essa agência me trouxe para Brasília, e aí fechou. E eu fiquei, e os clientes que eu atendia disseram, não, agora você vai montar a agência aqui. E eu fiquei E lá nesse processo você era CLT, era isso? Nessa agência que veio para Comecei, depois eu entrei como uma sócia minoritária. Ah, Porque eu era comissionada. E aí minha comissão, quando começou a ficar muito alta... aí já dá um jeito, né? A gente fala muito no Motopark porque é um evento que acontece com frequência, é um evento muito legal. E foi a gente conheceu, né? Sim. O Motopark, eu não estava... Só colocava as pessoas, eu não estava fazendo a coordenação. Porque, enfim, eu queria ficar no lazer. Eu disse, não, no Motopark eu só vou ser esposa do dono. Eu vou me divertir. Mas a coisa foi crescendo, foi tomando um corpo, e aí se não é você lá... Não, se não for todo mundo, porque, né? A equipe é muito trabalho Como em você equipe, mesmo né? disse, A equipe, a é muito equipe, importante. né, a junção. E essa é a parte boa e a parte também mais difícil de trabalhar com pessoas. É a união, porque você trabalha com muitos egos. E aí entra todo um comportamento que às vezes destoa, você precisa estar ali gerenciando conflitos, gerenciando egos. Sempre ajustando, né? Sempre ajustando. Aí, para não rodar a baiana, haja fôlego, viu? Imagino como deve ser. Mas é muito legal. A gente também contrata para outros eventos, né? Então, hoje a sua agência é QI Agência. Que agência. Que- E Mari, queria fazer uma pergunta para você. Acho Sim. que todos nós queremos saber, né? De onde que veio o nome da banda, Quintessência? Cara, esse nome é uma história. É A quase gente um tava. fundamento, né? Mas esse é o fundamento. Você tá num bom caminho. Que legal. A gente estava na Chapada dos Veadeiros, eu e o meu esposo. E a gente passou por um local que tinha um nome, a Ordem da Quinta Essência. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de procurar, mas tem a ver com a alquimia, tem a ver com a perfeição, que é como se fosse um sentido a mais, né? Um sentido que eu digo assim, nós temos o olfato, nós temos a visão, o tato, mas você tem aquele lance meio intuitivo, meio... que também é muito atribuído às mulheres também, né? Essa coisa mais sensitiva, bom, enfim. Eu sei que achamos o nome interessante, demos o nome, porque na época nós tínhamos só o projeto de tributo a Janis Joplin. Então a gente começou a banda como Banda Quintessência, um tributo a Janis Joplin. E eu era a única menina, sempre fui a única mulher da banda. Então acabou que é como se fosse a quintessência, né? Eu, assim... Óbvio, humildemente falando. Mas é muito interessante, porque realmente esse nome pegou.
E ficou. Pegou São 20 anos de quintessência, e né, associam gente? realmente a sua Sim, imagem, né? sim. Sim. E é a coisa... Eu adoro, gente. É a E minha o lance vida. do assim. palco, né? O lance da exposição, é legal. Isso, do Sim. estilo, né? Além da Porque quintessência bem- hoje, bem então, esse estiloso. projeto autoral Esse projeto autoral é a quintessência é a também. quintessência também. Sim, vinculado a ela também. Entendi. São os mesmos músicos? São os mesmos músicos. Nós temos um núcleo de criação. Aliás, quero mandar um salve aqui para Marcelo Moura, Hélio Miranda, que já fez parte do núcleo, agora está afastado, mas, enfim, qualquer dia você volta, Hélio. O Marcelo Moura é baiano? Marcelo Moura, Sim. ele é daqui, na verdade. O pai dele é Delson Moura, que eu acho que vocês devem conhecer. Não, porque a família Moura na Bahia é tudo tradicional? músico. Ah, É. sim. Não, na verdade, eu acho que a família dele não é da Bahia, não. Mas o nome dele é Marcelo da Silva Moura. Marcelo Moura, como eu disse, Hélio Miranda. E Carlos Beleza, que é um guitarrista bastante requisitado aqui, que é uma pessoa muito bacana. E mandar um salve para os meus meninos, que eu falo que a Quintessência é uma família que está crescendo e que, se Deus quiser, vai crescer sempre mais. E sempre abraçando pessoas. Gleison Chaves, nosso guitarrista. Romélio Lustosa, que é o nosso tecladista, o baixista Bruno Amário, o meu coração maravilhoso, lindo, gostoso, baterista Eduardo Camargo. E é isso, nós somos uma grande família mesmo. E eu tô Mário, muito você feliz. falou uma coisa bem interessante e que eu também vivo isso lá no meu meio, mas não me interessa isso agora, o que me interessa são suas histórias. Você falou que você sempre foi a única menina, né? Sim, na banda E- a maior parte. E infelizmente, e é interessante a gente tocar nesse assunto, há um machismo estrutural. Sim, existe. tudo, né? Em tudo. O técnico de som não é uma mulher. Tem mulheres. O hold não é uma mulher. O produtor não é uma A mulher. imensa maioria não. A imensa maioria não é. Uhum. Porque o cast de mulheres artistas nesse meio é menor um pouco que o dos homens. Você vê esse machismo estrutural, esse ainda que disfarçado, por você ser a mulher, ser o front, cantar, e você pedir alguma coisa, porque às vezes a gente vê isso. A fundamentação da escolha, da imensa maioria, a fundamentação pautada na escolha de onde a mulher deve ocupar, qual função que a mulher deve ocupar dentro da música, ela já é pautada em uma fundamentação machista estrutural, tá? E, aliás, eu estou fazendo aqui esse recorte que eu, assim, tive a oportunidade maravilhosa, um outro salve que eu vou mandar aqui, uma moça chamada Paula Nunes, que ela é a minha professora na Escola de Música de Brasília. Ela tem uma tese de doutorado que ela vai defender em pouco tempo, já está no processo de defesa, sobre a questão do machismo e o universo musical feminino e como isso influenciou, por exemplo, em termos uma imensa maioria de mulheres pianistas ou mulheres vocalistas ou mulheres que são... Violinista. Exatamente. Geralmente são essas funções em que a mulher pode aprender dentro de casa, em que ela fica ali confinada, em que o professor vem. Isso é histórico, tá, gente? Sim. Isso, Sim. as pessoas tinham os hábitos de, vamos colocar essa moça para fazer alguma coisa, tem que dar uma ocupação para ela. Música faz parte de uma boa formação, sim. O que ela vai fazer? Piano ou vai cantar? Dificilmente Ou vai tocar alguma colocar numa coisa? bateria, né? Não vai. Por quê? Porque existe uma referência de marcação de gênero, tá? Sim. Independente de como as pessoas se relacionem com isso, existe uma fundamentação machista nisso. E também tem o lance de que a mulher tinha que ficar contida em casa, né? Que a mulher não podia ir à rua, se apresentar como o homem se apresentava. Óbvio, isso foi sendo quebrado. E a mulher tem o seu espaço hoje muito mais legitimado e muito mais fundamentado do que antes. Mas não quer dizer que a gente não deva propagar esse tema. Porque se a gente tem algum espaço, é porque esse tema está sendo propagado. Exato, está sendo construído, né? Com certeza. Não, e na verdade é importante se falar isso, né? Porque a gente vê, e talvez outras tendências com relação ao funk, né? Com relação à mulher ter que fazer uma música porque essencialmente tem que dançar Uhum. com a roupa tal, né? E respeitando todas as outras músicas, Claro. né? Claro. Mas talvez existe essas tendências, né? E é importante você falar isso porque a gente percebe que esse veio do rock
esse veio do pop rock, ele tem diminuído o número de mulheres, né? Sim, a- o rock, fundamentalmente, quando ele começou a ascender mesmo, tem se falado muito, inclusive vai ser matéria assim, né? Vai ser um documentário que vai ser feito com a direção do Mick Jagger. E quem vai fazer, eu não sei se vocês já ouviram falar, da Sister Rosetta Tharpe, que é tida como a vovó do rock, ou a pessoa que realmente criou criadora do o rock, né? Sim. Na época, ela já era uma E que revolucionária. os negros não podiam tocar, tocavam Sim. nos vagões, É. o beat, Não, inclusive, e ela era o de metrônomo. igreja ainda, são vários... O metrônomo dos negros estudando blues era o trem, né? Sim, e ela Era o tocava metrô. guitarra, Lindamente. cantava muito Sim. bem. E vai ser feito, se bem estou sabendo, não sei se é um spoiler ou não, mas vai ser feito o documentário dela com pessoas bem consagradas no meio para representá-la nas várias fases da vida dela. Então, assim, quando o rock que realmente começou a ganhar corpo, poucas pessoas sabem, por exemplo, mas Hound Dog, que é uma música que foi imortalizada na voz de Elvis Presley, é uma música que originalmente é de uma mulher chamada Big Mama Thornton. A Quintessência faz a versão dela, entendeu? Então, assim, Hound Dog é uma resposta. Hound Dog cantada por Elvis Presley é uma resposta dessa música da Big Mama. Então, assim, poucas pessoas procuram essa raiz, sabe? E hoje, com a pulverização de tanta informação, porque nós temos informação à distância dos nossos dedos, correto? Sim. Só que como procurar, o que procurar, aonde procurar e querer procurar alguma coisa dessa maneira, entendeu? Que eu acho que o problema hoje é que é muita informação disponível, mas as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Eu acho que essa foi uma colocação de todas que você colocou que eu concordei mais. Porque eu discordo um pouco da grande maioria das coisas. Se você observar, todo o contraponto e toda a fala sua trouxe uma mulher no princípio de todas as coisas, como já diria Confúcio. Não é isso? Sim. Então, eu acho que é uma questão comportamental. Se você combate o racismo com outro racismo, você vai alimentar aquilo ali. Se você combate que há uma estrutura machista em todo o tempo e você não mudar o comportamento, ela vai existir e a gente vai ficar devendo igual a gente deve em relação a uma série de cotas e coisas que foram Sim. criadas, que eu não estou desmerecendo, é porque eu acredito na meritocracia e acho que tudo parte do interesse. Por exemplo, minha filha ela estuda no SESI e ela tem aula de música lá. E ela já passou por várias versões. E hoje eu queria que ela fizesse piano, tá? Só para concordar. Também quero muito que meu filho, beijo Augusto, fizesse piano. Na verdade, por mim, os três fariam, porque eu acho que é o que mexe com todo o raciocínio. É um instrumento bem Por complexo isso, nesse aspecto. inclusive, é igual natação, que trabalha com todos. Então, para mim, todos os meus filhos fariam natação, independente, né, de ser a menina ou os dois meninos, e todos eles tocariam piano, depois de ser do que quiser. Aí, ela hoje me disse que ia tocar violoncelo. Que eu adoro violoncelo. Caramba, Ok, legal. mas por que a grande maioria não tem esse despertar? Porque não é estimulado, entendeu? Às vezes até o E outra acesso, coisa, né? e essa coisa do acesso nos dedos, que traz informações tão úteis como inúteis, né? Eu tenho batido isso porque eu tenho um filho adolescente, vai fazer 18 anos agora em agosto. Eu falo, cara, você precisa praticar o princípio da utilidade. Você precisa praticar o princípio da honra. Se você não for útil, você produzir o quê para você? Você precisa produzir para você. Então, se você não trouxer o senso de responsabilidade para as pessoas sobre as decisões dela, com relação a cada coisa, a gente vai ficar sempre alimentando uma história do passado e daqui a pouco a gente vai voltar lá para os portugueses que trouxeram todos os ladrões para colonizar o Brasil. Então, assim, não estou dizendo que não existe, mas hoje a gente já tem mulher em todas, a gente já teve até na presidência da República. Então, Ô, Ju, assim, a mulher hoje, ela está onde ela quer. Claro, mas o que eu quis levantar, a bandeira que eu quis levantar, é que ter banda é tão difícil. É, Você gerir a banda é tão difícil. sim.
né? E aí eu vejo que a maioria das vezes a mulher, ela não é tão respeitada Isso pelos é músicos. histórico. É, histórico. Por isso que eu falei que é estrutural. Não que seja um racismo, não é isso. Não, não. Mas, Eu assim, utilizei só como sim, exemplo. sim, claro. Minha preocupação é essa, de não ter tantas mulheres sendo líderes de tantas bandas boas por aí. Talvez porque, assim, cara, eu não quero isso pra mim, né? Talvez seja, acho que até incentivo familiar dentro de casa, porque eu vejo um movimento também, de certa forma, eu acompanho muito a cena independente, né? Ao redor do mundo, diversas plataformas, e algumas coisas vêm me chamando a atenção. Por exemplo, eu vi um vídeo esses dias de duas irmãs tocando guitarra e heavy metal, tá? As duas, uma no solo, outra na base, Deve ter tido e estímulo o dos pais. pai no violão. Eu Aí acho que Então, isso que é legal, porque brotou, consequentemente, do pai ali, da família, enfim, para enraizar aquilo, porque Assim, são duas vai lá e meninas. faz. Eu acho que Isso, vai a lá e quebra do faz. paradigma, ela nunca acontece de uma forma completamente abrupta, assim, tipo de um estalo de dedos. Eu acho que a quebra desse paradigma, ela acontece porque existiu um processo de conscientização que começou de um menor, de um É núcleo um pequeno. movimento, né? Exatamente, aquilo foi tomando corpo. Então, eu acho que a gente poder falar sobre isso no âmbito do machismo estrutural, mas não só, mas também da questão formativa mesmo, em Sim. que a gente se enxergue como mulher e também como a possibilidade de estar à frente de uma banda ou do que quer que você queira fazer, Mas talvez independente. não vem de uma estrutura também de proteção, porque assim, eu só tenho uma irmã, né? Sou eu e ela. Eu sou a mais velha. Mas a minha criação, eu preciso agradecer, apesar de muito rígida, porque meu pai veio de escola militar, Sim. e enfim, de uma estrutura mais machista realmente. Mas meu pai me criou. Com 13 anos eu tive que aprender a dirigir, aí eu fui ajudar ele na oficina, aí depois de um tempo ele ensinou a tirar, ensinou a trocar um pneu, porque não queria eu dependendo de nada. E ele me educou, assim, você vai se virar. E defesa, né? Mas muita gente trata a mulher como indefesa. Então, eu, por exemplo, sempre fui uma menina no meio de muitos homens. Sim. Eu e Gabriel estamos juntos, vai fazer 29 anos, né? Então, eu tenho muito mais tempo. Quando eu comecei a namorar com o Gabriel, praticamente eu era a única mulher que estava ali No meio. sempre. Assim, às vezes saía ele, os amigos dele e eu de Quase que mulher. um bendito ao fruto, assim. Não, os meninos também tinham as namoradas, mas nem Claro. tudo conversava na frente Sim. de todas as mulheres. E assim, hoje, quando a gente participa de alguns encontros de casais que tem a rodinha só mulher e só homem, gente, eu fico tão irritada. É sério. Eu não. Vamos misturar todo mundo, né? Não, porque o assunto não é comum para todo mundo. Sim. Eu não entendo porque não é. Lógico que às vezes tem. Quando eu quero falar só com as amigas, vou só então só com as amigas. Mas tá ali todo mundo em casal, por que fazer a panela lá de mulher, a panela Você aqui fala do meio homem? que um clube do Bolinha e um clube da Luluzinha. Ai, que preguiça, velho. Eu acho, eu tenho. Não sei se é porque a gente é muito parceiro, né? A gente tem uma cumplicidade muito grande. E eu não sei se eu conseguiria me relacionar com qualquer pessoa diferente disso. É engraçado você falar isso, porque na pandemia eu fui convidado para produzir uma live. E eram cantores, músicos, de uma forma geral, de corporações da Secretaria de Segurança, para homenagear os servidores dessa pasta. E aí muita gente se inscreveu, muita gente que a gente conhece, né, do geral, vamos fazer esse som, vamos. E aí produzimos e tal. Cara, eu não achava uma mulher para cantar. Falei, não, cara, eu preciso de ter uma representante feminina nessa live. Foi uma live de 4 horas. Falei, são 20 bandas, 20 músicos, cantores, não tem uma mulher. Aí a gente correu atrás para conseguir isso. E elas corriam disso. Elas estavam correndo disso. Por isso que eu levantei isso, e porque eu também vivo isso no meu mundo particular, com a minha banda, essa questão de ter uma mulher na banda sendo fronte, né? E eu acho que é tão difícil a gente ver um trabalho tão bonito como o seu,
como de outras cantoras que estão aí no rock, no pop, no reggae, no funk, né? E elas precisam, sim, né? Por tudo isso que você falou, porque diferentemente do que você foi criada num ambiente diferente, outras mulheres não, né? Sim. Elas precisam de ter essa atenção, ser protegidas. E assim, os direitos Mas são eu também igualitários. preciso. Os, Aí, sim, saber se defender não os quer direitos, dizer não sim, precisar de mas eu acho proteção. quero dizer assim, os direitos são igualitários, né? E eu acho que o mesmo respeito Mas que aí você que tem... tá. Eu acho que não seria necessariamente igualitário, É. seria equânime. Sim, Porque o homem e a mulher têm suas particularidades. Diferenças, O óbvio. que não coloca nenhum em subjulgamento ou Sim, vantagem em claro. relação ao outro. Mas eu chamo a atenção aqui, porque a gente está falando sobre, você está falando de defesa pessoal, que é uma coisa que eu acho super bacana e é super difundido entre mulheres, infelizmente, pela motivação realmente de própria defesa, mas porque não existe segurança. Se nós estamos num país onde a gente acha que não tem uma sensação de segurança bem consolidada, imagine a mulher. minha filha de 10 anos faz jiu-jitsu e ela ama. E é um Pois é. esporte. E eu nem olho para esse lado da autodefesa, Sim. mas do relacionamento, dos valores, né? Claro, claro. É o Você que- está olhando para a fundamentação de uma arte marcial. Mas muitas mulheres procuram Precisam pra para... defesa. Sim, e muitas procuram porque já foram agredidas. sim, sim. Sim. Então eu acho assim, a gente está falando de você foi criada nessa conjuntura pelo seu pai que tem essa questão, ele viveu esse lance militar e tal. E eu, por exemplo, eu já fui criada de uma outra forma em que, falando de banda, eu sempre estive com os meninos, eu nunca estive com as meninas, Não, é isso. sabe? E meus amigos, porque como eu morava perto da praia e a gente surfava, né? E assim, minhas amigas não podiam dormir lá em casa, mas meus amigos podiam, porque as mães das meninas não deixavam. Então acabava que eu me relacionei sempre muito mais com os homens, Eu entendo do né? que você fala. E outra coisa, eu tenho amigo mesmo, assim, muito mais amigo homem. Eu tenho amigas mulheres, claro, e particularidades. Hoje eu tenho 2 amigas que são 2 irmãs que eu ganhei, Que bom. né? Mas eu sempre tive um pouco mais de preguiça da amizade. Você fala do universo feminino? Diz- Ai, Você acha diz que é um universo diz que a Mari, diz que a precarizado? Mari pega o microfone e pá, Não, lá no, porque no basta eu baterista menstruar. quando ele... Agora eu não menstruo mais, mas bastava o meu TPM, entendeu? Sim. Aí administrar o TPM alheio De e aquele ali dois, de aí vários aí. Você sabe o que, Podemos que eu de música penso? agora, né? Vamos. Mas né? pode concluir o que você Rapidamente, pensa. você sabe o que, que eu E a gente penso? quer te ouvir, né, Mari? Isso é Pelo amor de claro. Deus, você vem aqui pra... Existe uma. Só, assim, o último raciocínio. Existe uma precarização um pouco assim da noção do que seria o universo feminino. Nesse sentido de que a gente é muito associado a futilidades, tá? E eu falo, isso é machista pra caramba, de que o universo feminino é bolsa, sapato. Pode ser tudo isso? Pode, mas não há eu problema gosto nenhum. Não, eu também gosto. O Mas também, é assim, a gente mas não é não só só. isso. Não só. Não, é só isso. E quando você fala de rodinha de mulher, assim, eu com todo respeito, eu também não curto muito, porque na imensa maioria. Amigas, das eu amo rodinhas vocês, mas de é mulher- chato. eu amo minhas amigas, mas as minhas amigas mesmo. Eu sei que as minhas amigas, mesmo, quando virem, vão saber que eu tô falando Pois é. do encontro que a gente Eu tem. falei que ia As polemizar, minhas eu falei pra amigas- você. Polemizar. eu não sei se é porque a gente já tá num meio mais comum, mas as minhas amigas não têm esse approach só disso. Não é aquela roda de mulheres nesse sentido, assim, de associado a algo fútil, não. Não. Nas minhas amigas não são. E não são porque são minhas nem nada, mas é porque é um meio em que a gente convencionou algumas coisas. E temos vivências outras também. E assim, só para fazer um corretivo, tá? Para depois eu não ser mal interpretado, então vamos deixar aqui. A gente não edita não, hein? É lasquinei. Aqui a gente não não edita precisa não, hein? editar, não. As conversas são ótimas, eu só não entendo porque elas não são compartilhadas nos momentos onde são casais e precisam ser separados. Porque tanto homem quanto mulher fala de sexo, fala Sim. dos filhos, Existe fala talvez das um tabu, né? viagens. Eu não sei eu não tenho muito, então assim, tá, Eu só falo de eu música. sempre chego, acho que incomodando, né? A música, Porque- pra mim, é um Pronto. fator que realmente toma, invade, E toma. eu enfim. acho que sim, em algum momento, às vezes canalizar, mas assim, virar uma regra é que eu acho chato, tá? Virar uma regra. Ah, vamos reunir, vamos a galera. Aí fica a mesa dos homens, a mesa das mulheres. Gente, Vamos virou misturar. comum. Então, às vezes, eu quero ficar lá no meio dos homens. Aí fica como se eu fosse intrusa
Ou fica assim, sempre tem uma cara, tem alguém que não gosta. E aí passa a se sentir incomodada com a sua presença e começa a eliminar você de algumas situações. É muito difícil quando você tem a percepção do comportamento como um todo e você entender a linguagem não falada. E ela fala muito mais do que as palavras, né? Que é o tal do exemplo, a atitude, Sim. é o comportamento. E as pessoas às vezes não percebem que não precisa ninguém te contar. Você mesmo está me dizendo com as suas atitudes, com o seu comportamento, né? Com a maneira como você Tá legitimando um conduz. pensamento, né? Você está legitimando um E é, pensamento. e é o que você faz muito bem no palco. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Pode. Manda aquela. Eu sou um fã legítimo, te acompanho já há algum Obrigada, muito tempo. obrigada. E de algum tempo mesmo, assim, mesmo antes de estar na música. Porque, diferente do Alexandre, que vive isso todo dia, eu passei bem uns 30 anos afastado, voltei há pouco tempo. Mas eu te acompanho. E eu já vi coisas do jazz, já vi coisas do soul, já vi coisas... Do blues. De onde você é? Ah, é uma pergunta capciosa essa. Eu sou de todo lugar. Você sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque, assim, eu gosto de música. Independente de ser só aquela música, esse ou aquele rótulo, ser um blues, um rock, um soul. Estou tradicionalmente cantando por mais tempo. Sou rock e blues. Sim, mas quando você vai O lá... jazz ainda flerta. Quando mas... você vai lá, ó, vou me maquiar e vou pôr um som lá pra ir pro show e tal, o que você vai ouvir mesmo, assim, que te toca, que te fala assim... Olha, do depende dia. muito da vibe, depende muito do dia. Tem dia que eu boto uma Beyoncé no talo e falo, eu tô nesse espírito. Ainda faz single lady. Sim, Ainda- total. E eu acho... Gente, mas a Beyoncé, assim como, Ela é perfeita, olha... falem o que quiserem de mim, galera do rock, do soul, do blues, etc e tais. Ivete Polêmica. Sangalo, falando de Perfeita. baiana. Ivete Sangalo e Beyoncé, que são dois expoentes, um nacional, um mais nacional, porque Ivete Sangalo hoje não é só um expoente nacional. Ivete Sangalo hoje leva o nome não só da Bahia, mas da cultura do Brasil, da cultura Brasil. da Bahia e do Brasil, para o mundo inteiro. É verdade. E isso é uma coisa que muita gente fala assim, mas o fulano de tal faz isso, mas faz porque o estilo, não é o estilo dele, não se resume só a um estilo. Se resume ao empreendedorismo, à atitude, à coragem, ao know-how, à expertise. A Ivete, eu admiro muito, porque ela tem uma estrutura que não foi uma coisa que surgiu de um dia para a noite. Aquilo lá foi construído a duras penas. A gente sabe da história dela, vendedora de quentinha. Eu comprei. Sim, pois é. Vendedora de quentinha, uma mulher que veio batalhando como eu, como ela, como tantas. Joguei por handball aí. contra o time dela. Pois é, menina. E eu sou super... Eu acho que se guardadas as devidas particularidades, peculiaridades de cada estilo, eu acho que se o rock fosse um pouco mais Ivete Sangalo no que diz respeito não só ao carisma, mas a essa coisa Sim. de peito aberto, Concordo. Sim. seria muito mais Leve. difundido, leve. Alexandre, mas você claro. quer ouvir Demais. Ivete Sangalo ou Beyoncé? Mas Ivete Sangalo, Eita, não, mas aí Single você me ladies. abraça. Sim. mas Ivete Sangalo cantando o quê, né? Porque ela e ela canta quiser, tudo. então. É, não, tá livre, aqui tá livre. Mas assim, Pode só pra escolher. concluir, eu gosto de música boa. É. Se é Stevie Wonder, se é Ivete Sangalo, se é Rod Stewart, se é Janis Joplin, Sim. se é Dua Lipa, se sou eu, isso aí. Escuta Tem que músicas ser- clássicas Sim, também. adoro, adoro. Eu acho que... Reconf. Gente, Reconif é muito assim a minha infância, porque minha mãe falava assim, domingo, ela falava assim, vamos almoçar e tal. Então bota a música de almoço aí. Geralmente era uma Era música do Reconf. Meu pai fazia isso também. Música de almoço. Reconif, gente, assim. Mas é sério, é porque as pessoas olham pra gente só como se a gente fosse aquilo que a gente É. canta no palco, por uma questão de escolha e tudo. Mas é óbvio, todo ser humano escuta muito mais do que só o que ele aparenta ali no Lógico. palco, né? E a gente quer te escutar agora. E você quer ouvir o que? Me diga. Se você quiser, o que você preparou Que pra gente? sentir no seu coração. Aí ela vai largar uma É bossa sua homenagem pro nova. sonho Aí encerrado. ela vai. Single ladies. Não, ela vem de bossa nova. que nem- Não, na verdade, então, eu vou aproveitar, vou vender meu peixe. Por tá favor. bom? Opa. Então, temos o EP aí, que já tá nas plataformas digitais, YouTube Music, Spotify e outras tantas. Temos o EP, chama-se Sortilégio.
tem 4 músicas nesse EP, dentre elas a música Sortilégio, que intitula o próprio EP, e ela tem um videoclipe que também está no YouTube. E eu convido todos vocês a ouvirem, compartilharem, curtirem, tá bom? E eu vou cantar um pedaço dessa música, Sortilégio. Que Sortilégio. É bem bacana. Mari Coelho. Eu vou cantar o refrão, que é uma música muito forte, assim, é uma música de empoderamento mesmo. De quem é a letra? Minha. E a música? Também. Minha e de Marcelo Moura. E, assim, eu tô muito feliz de poder estar participando e fazendo essas músicas, porque esse EP, ele é muito peculiar na minha vida, não só por ser um ponto de virada pro autoral, mas porque eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida nesse EP. Que foram questões familiares, da minha mãe, do meu pai. Isso te inspirou? Muito. Isso me salvou, na realidade. A música sabe? salva. Porque a música salva mesmo. Salva. Ela resgata, ela é catártica, ela transforma. Com certeza. É bíblico, né? Com certeza. E também, né? Enfim, é mágico e é lindo. E eu adoro. Bom, eu vou começar com o iniciozinho da música, que é bem forte. Que ele fala assim: não se atreva a me usar, eu sei bem quem é você. Não vou devagar, me recuso a ceder. Coragem pra falar, a verdade não é o que se vê. Estamos só nós dois, não há nada a perder. Eu me anulei, te dei poder, fiz tudo como não se deve fazer. Eu sei bem me cuidar, não preciso do seu amém. Sinto teu despeito, aqui o teu remédio. Amargo sortilégio do teu próprio querer. Eu escuto e penso, não quero teu intento, nem colo, nem alento, ou migalha sequer. Essa música eu dedico a toda e qualquer, mulher principalmente, mas não só mulheres, todo e qualquer grupo, não interessa qual, homem, mulher, enfim, que tenha sofrido uma relação abusiva. E, infelizmente, hoje o Brasil ostenta um título péssimo de ser um dos países mais feminicidas do planeta. Então essa música é para essa mulher também, não só, mas para essa pessoa que precisa se colocar diante de uma relação tão difícil. Profundo. E ela precisa sair e entender. As violências começam de poucas coisas, de pequenas coisas, de detalhes, de palavras que se tornam atitudes e que, infelizmente, muitas vezes se tornam histórias que não voltam mais. Né? Pelo feminicídio mesmo. Sim. Então essa música é pra isso. E Foi gravado merece onde? aqui, ó. Obrigada. Bom, Até. essa música, o EP linda. todo, foi gravado num estúdio chamado Casa Cajá. Aliás, tem mais um salve que eu tenho que dar, vários salves. Pro Gustavo Halfeld, que foi o engenheiro de som. E também pro Ricardo Ponte, que foi o masterizador. Né? Legal. O Gustavo fez a mix e captou no estúdio Casa Cajá, um estúdio maravilhoso. É mais até uma experiência, até do que só um estúdio, porque ele foge muito dessa ideia de um estúdio de 4 paredes, tudo muito assim, sabe? É um estúdio que você vê, tem muito verde, é um estúdio amplo, Que tudo legal. vintage, são, assim, equipamentos de 30, 40, às vezes até 50 anos atrás. Eu gravei com um microfone de fita, gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que... Depois você vai lá e procurar no Google, o que é um microfone de fita? Entendeu? E assim, tinha um órgão lá, um Saema, que é de uma marca, se eu não me engano, é uma marca brasileira. Chama-se Saema, é um órgão de, sei lá, 40, 50 anos atrás, que estava lá. E a gente usou o órgão para fazer as harmonas da música. legal. Então, assim, é um lugar muito bacana. E eu recomendo. Você que está atrás de um estúdio, Gustavo, tô fazendo Na seu verdade, peixe é aí, hein? um processo, né? Casa cara? É Cajá. um processo legal, né? De uma Sim. construção É uma que construção. nasce daquela inspiração, daquela cura que você falou. Exato. E Nasce que de muitas você- coisas, é, de várias sim. motivações, né? E eu tô muito feliz com esse momento que eu tô vivendo. Legal. E quero dizer aqui que, é muito bom, gente, a gente tá ocupando um lugar que a gente sempre quis. Isso é um privilégio. Sim. Tá? Privilégio. Quantas pessoas que têm que transformar suas vidas e entender que não estão onde que gostariam, não estão fazendo o que gostariam,
mas tem que achar um sentido, Foi o que o prazer Alexandre naquilo. falou, né? O cara tá atrás de uma mesa ali num ministério desse aí, o cara joga tudo pro alto e vai fazer música, pô. É. Sim, sim. Vamos lá. E eu A acho, história tudo. independente de quem consegue levar as duas coisas, meu marido é dentista, Sim. e é dentista, radiologista, trabalha na secretaria 40 horas por semana e tem 6 bandas. Então, assim, dentre elas Loucura. a Quintessência, a Brazilian Blues É. Band. Então, a Old School, a Pop Fiction já é um outro projeto. Esse o Edu não tá. Mas é um outro projeto meu que é mais pro pop mesmo, assim, Beyoncé, Rihanna, essas coisas. Então, cara, Ela tocou no é Motopark, isso, conheceu. no Motopark. Não é só ele que tem um monte de banda, não. Ela também tem um. A gente tá tentando, né, galera? E Mari, você falou trabalhando. agora há pouco de construção, né? Eu queria fazer até a pergunta pra Ju. Ju, falando um pouco de construção, quantos anos tem a QI? 19 anos. Não. Vai fazer esse ano. Mega construção, né? Na verdade, minto. 19 anos, tá certo. Falei a verdade. Então é Na isso verdade. mesmo, verdade, é 19 verdade. anos. Na verdade é verdade, Na hein? verdade, é verdade. Quais são Na os verdade, projetos hoje que estão rolando? A QI Agência, ela passou muito tempo voltada para o trade, né? Que são aqueles promotores de supermercados e as demonstradoras que oferecem ali para você conhecer o produto e os repositores que abastecem as prateleiras e toda a estrutura de mercado, né? De implantação de marca, da ativação do pensado pelo marketing. A gente meio que executou disso. Aí a gente começou a crescer com a parte, porque o meu setor de recrutamento e seleção, eu sempre fiz questão de trabalhar com psicólogas, né? Foi através, inclusive, da Kellen que eu te conheci, que foi sua colega no Marista, né? Sim, sim. Então, beijo, Kellen. Fra Jorge? Isso. Então, eu sempre fiz questão de trabalhar com psicólogas, por quê? Porque o meu índice de acerto, por conta dos testes das avaliações, acaba sendo melhor, eu tenho um turnover menor e eu tenho uma satisfação maior do cliente. Daí a gente começou a fazer algumas coisas complementares, e aí eu e a Kellen, aí eu, como administradora, ela como psicóloga, fizemos os cursos, né, de terapias complementares, como coach, PNL e tal, para ir crescendo. E eu, na verdade, fiz para utilizar com o meu time interno e também na criação dos meus filhos, não necessariamente para atendimento. Eu atendi quando precisou para eu ter a experiência e a certeza, né, das percepções, dos laudos e tal, mas eu utilizo isso mais para o meu gerenciamento mesmo de pessoas, de projetos e de ordem familiar. E assim, essa pergunta que eu vou fazer agora estende para vocês duas, né? Eu queria saber de cada uma de vocês uma situação que vocês passaram que tinha tudo para dar errado Eu não falei e sobre no isso, final mas eu volto lá. deu certo. Tipo, um projeto que começou bem, por exemplo, Ju, aí de última hora, no dia do evento, tudo acontecendo errado, só que no final das contas deu certo. Você tem alguma história, assim, de contratempo ao longo? Meu filho, eu tenho várias. Algumas, né? Viver é Você perigoso. quer começar por onde? Conte uma Viver é pra perigoso. gente. Que setor? Uma pra Olha, gente, uma legal. Viver é um Uma arte, coisa um muito ofício, recente, precisa não é cuidar. que deu errado, mas a gente tem sofrimentos, né? Até nascer o filho, que ou seja, a entrega muito perfeita. O Motopark é uma delas. Na terceira edição, que foi uma edição talvez de maior responsabilidade, que foi, acho que a primeira que você tocou, Sim. né? Que foi ali no Parque da Cidade, a gente trouxe até o Marcelo Nova na época para aquela edição ali, a montagem aconteceu e as coisas, principalmente financeiras, aconteceram assim. O evento começou 18, foi 17h48 que deu a aprovação na secretaria do evento acontecer. Cara, eu quase infartei. Né? Ali Essa na hora, história é boa. ali na hora também de atender, as bandas não tinham aquele negócio do rider, não precisava de beliscos e não tinha nem água para Catering, beber. A gente botava ali, foi a primeira experiência ali, só quem tinha as exigências de camarim tinha sido Marcelo Nova, né? E aí a gente foi percebendo ali, do nada ele não gostou
do negócio, e aí começou muita gente querer entrar ali, a gente não estava preparado para aquela coisa dos fãs quererem realmente entrar de qualquer jeito e chama a segurança. Mas no final deu tudo certo. Inspirou, Então, deu assim, certo, curtiu. curtiu. Dentro de vários momentos no evento, né, como o Motoparque, acontece isso. Aconteceu também no Capital Moto Week, a primeira vez que nós colocamos o nosso bar temático de vinho lá, K-Wines, que a gente não ia fazer isso, daí Pedro sugeriu, não, aquele espaço ali, se ficasse bom isso, fazer um espaço conceito. A gente topou esse desafio, acho que faltava 10 dias. Uns 10 dias para acontecer Esse o ano vai Capital Moto rolar? Week. Vocês podem falar ou não? Podemos, vamos sim. A gente vai estar em outro local. A gente vai estar na Praça Peps. Tá? Legal. Legal. A Praça Peps. Ano passado a gente estava do lado do salão, os 2 Sim. últimos anos, e no primeiro ano, no Rodanel, que hoje é a BMW, que fica ali. E ali foi a primeira experiência. Eu nunca tinha tido restaurante, bar. Cara, tudo que você puder imaginar, em 10 dias deu certo e errado, deu certo e errado, deu certo e errado. Eu tava É morta, eu tava aprendizado, viva. Eu né? tava morta, eu tava viva. É aprendizado, Levanta, senta. isso é muito Parecia legal, é aquele jogo de vivo ou morto. Não, Nossa! eu Se tudo perguntei ocorrer bem, Eu porque- ainda é estava com graça. a operação como fornecedora dele, e ali eu estava como expositora também, que a gente estava com os controladores de acesso. Aí pipocou um pepino lá na portaria, aí vem gente caíra, eu digo, meu Deus, e é Será como que eu vou dar E você tem que conta? sorrir. Aí tinha umas meninas trabalhando comigo, e eu falava com a Emily e com a Laiane, né? Beijo, meninas, aí ela diz, Ju, aconteceu isso. Calma, vai dar certo. Só que eu falei tanto isso que tinha uma hora que eu ia perguntar alguma coisa pra ela. Calma, vai dar certo. E eu fiquei achando que essa coisa de calma vai dar certo era dela. Virou um mantra. Virou um mantra. Pode ser até nome de banda, né? Calma, vai dar certo. Calma, vai dar certo. Aí teve um dia que eu falei, ai, como você mesmo diz, ai, vai dar certo. Ela, não, quem disse isso é você. Eu falei, fui eu. Eu nem sabia que eu tava criando meme ali naquela hora. E você, Mari? Olha, muitas coisas podem dar certo, muitas coisas deram certo, algumas deram mais ou menos certo. Eu não falo assim que deu errado, porque a gente está aqui até hoje. Porque eu penso assim, o errado é aquele Errado negócio acaba. que Desistiu, não, né? Acabou. não. Isso é o mais errado, eu desistir, assim, na minha opinião, lógico, cada um tem seus motivos, mas eu sou uma criatura bem teimosa para essas coisas, sabe? Eu brinco que você quer que eu faça algo. Se você quer que eu faça alguma coisa, me desafie, porque com certeza eu vou fazer, nem que eu chegue arrastando. Você tem mas sangue, eu ó? vou fazer. Positivo. E eu sou escorpiana, gente. Eu não sei se vocês acreditam em signo, mas eu sou de escorpião. Então, é aquela pessoa profunda que vai nas profundezas, que volta, que vai igual a Fênix, mas vai. A gente vai de algum jeito. É com medo mesmo, ou se é sem Vai medo, a com gente medo, vai. sem Eu não medo, acredito em mas- horóscopo, mas as semelhanças do signo eu acredito. Eu sou uma Sagitário, bem Sagitário. Tô com o maior orgulho de ser Sagitário. Sou mesmo aventureira, sou mesmo me Ah, isso envolvo é bom com demais, né? tudo. É. Mais uma pauta pra também gente me sinto, trazer eu essa também pauta me de sinto signos. metade cavalo, metade gente, porque eu sou legal, mas quando eu sou bruta, eu sou melhor. Sai baixo, sai da exatamente. frente, né? Não, Sai da deixa, frente. deixa. Mas, cara, também pra mim, passa na mesma hora. E assim, às vezes eu sou bruta, mas eu não tô querendo agredir. Eu, na verdade, não tô querendo ali. Eu não tô brigada, eu não tô brigando pra sempre ali com você. Eu fiz momentâneo, bruteza, né? e vai passar. E não guarde mágoa, não. Se você guardar, você vai ficar com ela aí só pra você. Porque eu também, Já depois que eu boto passou. pra fora... A minha ué. E tia, ela entre tem... signos, caleidoscópios. A minha tia tem uma Música. camisa que chama assim, atura ou surta. Ela bota assim, atura ou surta. Me atura ou surta. Entre Eu tudo. queria até voltar, Ju, que eu acabei de te interrompendo, mas aqui a gente vai e volta. Vai e volta. Eu também não falei dos projetos. Exatamente, eu queria voltar aqui para justamente você falar um pouquinho dos projetos. Então, hoje a gente tem atendimento a grandes marcas, né? Hoje mesmo a gente estava com o pessoal da Flora fazendo treinamento, que vai fazer uma campanha aí do sabão em pó de coco da Brisa. E hoje eu atendo algumas marcas de peso, né? Como Nestlé, Seara, Friboi, Motorola. Então, aquela coisa mesmo de trade marketing. Então, a gente tem os projetos que não são do QI Grupo, mas estão voltados por Dória Produções, que tem o Motoparque. Nós temos projetos com algumas instituições, né, OSC, a Instituto 61, que a Kellen é a presidente, a Tainá, a vice, e Gabriel e Luiz fazem parte do
do conselho, da diretoria, e a gente tem um projeto chamado Amarelo de Setembro a Setembro, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, que a gente fala sobre isso todo ano, todo mês, e não apenas uma vez por ano, como é a campanha de câncer de mama, de próstata e tal, que, sabe? Então, tem assuntos como o feminicídio, como o lilás, como o amarelo, que eles precisam ser todo mês, né? Quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente fala sobre integridade física e que ela é ameaçada por um desequilíbrio mental, emocional, por estafas, que o ser humano está passando por uma série de estafas, né? Porque quer fazer mais do que... Hoje em dia a gente tem umas missões muito intensas, e elas acabam sempre você tendo que ser um super-herói. E quando não dá conta ou não tem acompanhamento, a pessoa explode. Eu costumo fazer uma comparação dentro dessa área de saúde mental, assim, você pode até falar assim, eu não vou roubar. E você nunca vai ser um ladrão. Mas você nunca pode dizer que você não vai ser capaz de matar alguém. Porque você pode estar numa situação de autodefesa, você pode estar numa situação de defender o seu filho, né? Então, você pode ser um assassino. Não é a circunstância que vai te levar a isso, mas roubar não. É uma outra decisão, né? Uma decisão com relação a caráter. E com relação a matar ou morrer, às vezes é uma situação de sobrevivência. Então, existem coisas que a gente precisa ponderar, e a saúde mental, ela vem para poder... Está sendo muito falado, tem muitos jargões, tem muita coisa muito rapidinha, mas tem muita gente que está deixando de se cuidar e está explodindo. Aí acontecem as doenças autoimunes, acontece um monte de coisa. E às vezes não tem... É falta até da pessoa, de um autoconhecimento. Sabe o que é falta? De som e cerrado. Ouvir música. Verdade, porque a música liberta, né? Assim. Ju, como é que é o Instagram? Dá o serviço que a gente vai começar e terminar. Infelizmente. Já? Cadê? Já? Cadê o combinado? Passa muito rápido. Muito legal. Então, como é que encontra você? Para quem ainda não está seguindo, vai seguir @QIagência, vai seguir o @motopark.bsb, Dória Produções, né? Porque não entra ali o cedilha nem o tio. Juliana Dória, tudo junto. Dória com E. Legal. E Mari, você já falou do EP, falou do LP Sim. que tá vindo aí. O álbum, o discão. Vai ter o vinil? A gente quer. Estou me estruturando Já que tá tão financeiramente. Já que tá tão vintage, Pois vamos... é. Então, eu queria que você passasse o seu serviço e que você finalizasse o podcast pra gente com a música. Sim. Pra gente encerrar aqui de forma linda. Em alto nível, né? No luxo, no Ah, luxo. coisa boa. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. Muito obrigada. Voltar a dizer que realmente a música transforma, salva, e é uma missão. A gente tem que abraçá-la. Quem consegue, quer, pode, está afim, abraça essa missão, que é muito bacana. Bom, nossas redes sociais, @Banda Quinta Essência. E a minha rede social, @Mariana, o numeral 5, Essência, tudo junto. E, nossa, estou muito feliz. E sem esquecer também da Pop Fiction, @popfiction.banda, que também é um projeto que a gente tem, um projeto de pop. E, bom, o que vocês querem ouvir, minha gente? Fala que eu te escuto. Se você quiser cantar, e a gente quer, de uma forma até diferente, despedir. Você que está aí assistindo o podcast Som Encerrado, muito obrigado por mais esse encontro maravilhoso. Obrigado vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, meu parceiro Obrigado. Alexandre. Mais uma missão. E nós estamos no YouTube, estamos no Instagram. E vocês podem assistir esse episódio com essas belíssimas e maravilhosas e empoderadas mulheres do mundo do entretenimento. Sim, bom demais. E é isso. Muito obrigado, Alexandre. Eu queria agradecer vocês também. Esse papo muito alegre, divertido, alto astral. Informativo. Papos polêmicos também, Sim. né? Que tivemos. Muito legal, enriquecedor sobre empreendedorismo. Dos dois lados, sobre a música, né? Sobre o mercado aqui de Brasília, das mulheres, enfim. Hoje a gente bateu um papo super legal. Queria agradecer a cada uma de vocês, meu parceiro de bancada mais uma vez. Tamo junto. Adriano Meirelles.
E Salve pra Tá Double Band. procurando emprego, pode se cadastrar no nosso site, quiagencia.com.br, assim como você que está procurando solução para o seu projeto ou para a sua marca, o mesmo QI site. Agência. QI Agência. É www.quiagencia.com.br. Recado tá dado. E aí, para finalizar, no luxo, Mariana Coelho, por favor. Finalizar no luxo, vamos finalizar com Etta James, uma música que foi muito cantada por várias cantoras, desde as grandes às menores. E as menores que eu digo, pessoas com mais representatividade, mais audiência, e outras com menos, mas sempre lindamente. Uma canção chamada I'd Rather Go Blind, que é uma canção que foi escrita e composta por Etta James. E ela é mais ou menos assim. Something told me it was over when I saw you and that girl talking mean. Something deep down in my soul said, cry, girl, when I saw you and that girl talking mean. I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child, no, no. So you see, I love you so much that I just don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't wanna be free, no. Abraçou! Obrigada, valeu! Mais um. Aqui eu não canso de cumprimentar Obrigada, essa pessoal. menor. Obrigada. É 10 vezes.